senhor pode contar um pouquinho sobre a história do protestantismo aqui na Bahia? Pois é, a história do protestantismo, quando há o processo de colonização português, né, com o apoio da Igreja Católica, missionários calvinistas chegaram aqui no século XVI e foram massacrados, torturados e presos e mortos pelo Império e pela Igreja Católica. No início do século XIX, com a vinda da família real para o Brasil, algumas das igrejas não católicas, como luteranos, ortodoxos e anglicanos, vieram para cá, não para evangelizar, mas para dar assistência aos colonos desses países que vieram para cá, para o Brasil, naquele processo de abertura, né, aos povos das nações amigas, como era chamado. Né? Então, até pouco tempo, você que é daqui, a igreja anglicana era ali no Campo Grande, e era um casarão sem cruz. Né? Hoje não, as igrejas já têm cruz. Né? Então, esse grupo chegou sem como é que diz, sem nenhuma expectativa de catequese. Mas na segunda metade do século XIX, começam a chegar o que a gente chama na história eclesiástica de protestantismo de missão. Aí vem presbiterianos, batistas, congregacionais, metodistas, né? E aqui, então, eles sofrem ainda alguma perseguição da igreja, mas pouco tempo depois, né, o Estado declara, né, a liberdade de culto, e com a proclamação da República, então, o mundo protestante avança. Né? A primeira igreja batista do Brasil foi organizada ali, primeiro foi no Pelourinho, depois nas Sete Portas, que agora desmancharam, né? Hoje é um centro comercial. Né? Pronto, aí os pentecostais, como a gente chama, eles são originários aqui do norte do país, no início do século XX, como dissidência entre presbiterianos e batistas. E a divergência é a cura milagrosa e o fenômeno de glossolalia, que é o de falar em línguas, né, que eles desenvolveram. E em pouco tempo eles se tornaram a maior denominação evangélica do Brasil. Né? Então você tem esse grupo que chegou aqui no início do século XVI, que acaba logo, exterminado. Aí você tem o grupo que vem, né, no início do século XIX. Você tem os missionários de missão que chegam na segunda metade do século XIX. Você tem os pentecostais da Assembleia de Deus no início do século XX. E você tem, a partir de metade do século passado para cá, o que vem se chamando de neopentecostais, que são essas igrejas tipo Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça de Deus, o Brasil para Cristo, e essas igrejas todas aí, que hoje são as igrejas que mais, pelo menos, representam os evangélicos e que compõem essa chamada bancada evangélica no Congresso Nacional, né, que é um desastre isso, né? Nós, protestantes, não estamos conseguindo reagir à altura para manter uma identificação como protestantes, né, não alinhados com toda essa corrente, né, ultradireita, fundamentalista, reacionária, mas isso não tem sido fácil. Né? Então hoje o grupo protestante compreende essas 4 vertentes aí que dominam, e hoje é já um grupo com muita força. Né? Eu tenho percorrido o Brasil inteiro, e hoje esse grupo evangélico mais conservador tem uma influência muito grande. Eu fui falar aqui no IFBA de Simões Filho,
E uma professora fez uma pesquisa lá com os alunos do 3º ano do 2º grau e descobriu que a maioria da população era de origem evangélica, né? E eu fui contestado várias vezes por esses representantes desses grupos, né, evangélicos, né? Uma moça me perguntou assim, o senhor fala tanto das igrejas evangélicas, por que não fala da igreja católica? Né? Eu não estou falando da igreja contra a igreja evangélica, nem a favor da igreja católica. Eu estou falando contra, né, a degradação da mensagem do evangelho, não é? Que se prostituiu política, social, ética e religiosamente, né? Mas eu hoje acho que a questão da pluralidade religiosa é uma caminhada irreversível na questão da religiosidade brasileira, né? Não sei se vai ter tempo, mas deixa eu dizer a vocês o seguinte, a gente viveu um período chamado de exclusivismo. Nesse período, a doutrina da igreja, a teologia da igreja é que fora da igreja não há salvação. Depois a gente chegou a uma conclusão de que a encarnação tinha tanta força que mesmo você não pertencendo à igreja, mas se convertendo ao discurso, à mensagem de Jesus Cristo, você estava dentro da igreja. E aí o discurso passou assim, sem a igreja não há salvação. Mas era uma inclusão por implícito, né? E surge então uma terceira corrente, que é chamada de pluralismo religioso, né? É nesse que eu estou envolvido e você não acha uma meia dúzia de teólogos e de pastores e sacerdotes no Brasil inteiro, né? Que é que as igrejas, as religiões, todas elas, são independentes e autossuficientes para manterem a sua relação com o transcendente, né, com Deus. Isso é uma heresia sem limite, né? Quando eu digo que eu não tenho prestígio nenhum, nem sou convidado a falar, não é nem por maldade, é por convicção mesmo de que sou um herege, né? E aí não vale a pena me ouvir, né?